Apareceu um professor, ex-professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. Apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, apareceu um link em que se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também diga para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora a pregação de genocídio se tornou, vamos dizer, um direito, né? Mas, na mesma semana, coincidência ou não, aconteceu que o senhor Nelson Mandela divulgou uma nota a respeito de um filme recente feito na África do Sul pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio foi lá e fez um filme sobre o trabalho escravo nas minas de diamante no tempo do Apartheid, né? E, muito inocente, achou que o Mandela ia ficar deliciado com o filme. Bom, para a grande surpresa dele, o Nelson Mandela ficou louco da vida e emitiu uma nota oficial dizendo que aquilo é tudo uma mentira, difamação, etc, etc. Bom, por que ele fez isso? Porque ele tinha, a sociedade tinha parceria com essas firmas do diamante. Não só ele, como o próprio Partido Comunista viveu da exploração do diamante e do trabalho escravo durante décadas. E este filho de uma puta ganhou o Prêmio Nobel da Paz, meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar, né? Agora, você vê que toda esta campanha, né, supostamente antirracista, que na verdade é racista, toda ela se baseia numa imensa falsificação. Quer dizer, já entrou no senso comum a ideia de que os negros africanos foram vítimas inermes dos europeus e de que os europeus, os brancos de modo geral, estão em dívida com eles. Ora, dívida por dívida, vejam o seguinte. Os muçulmanos, entre os quais havia uma quantidade enorme de negros africanos, eles invadiram a Europa e começaram a fazer escravos lá pelo menos 8 séculos antes de que os europeus se metessem na África. E a totalidade do tráfico de escravos, vamos dizer, da Europa para o mundo muçulmano é imensa. Quer dizer, não chega assim, vamos dizer, calcular por baixo, algo entre 3 e 5 milhões de pessoas. Existem várias fontes para o estudo disso, e uma delas que eu recomendo é o livro Paul Bepler, B-A-E-P-L-E-R, que se chama White Slaves, African Masters. Este é um assunto que, como esteve proibido durante muito tempo, só agora começou a aparecer nos estudos universitários. Então ninguém quer tocar no assunto. Mas, na verdade, a escravização dos europeus por muçulmanos, inclusive negros, é muito anterior à chegada dos europeus no mundo africano. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, o tipo de campanha, o tipo de movimento político que vive de uma falsificação histórica deste tamanho, vive da ocultação de 8 séculos de história, é em si mesmo um crime. Então, essa argumentação toda dessa gente não tem nem que ser ouvida, isso é uma coisa absolutamente desprezível. E quem quer dizer que qualquer indivíduo de origem europeia que seja acossado por esta cobrança, tem que responder, olha, vai enganar sua mãe, sua avó, sua tia, eu não lhe devo nada, eu não escravizei ninguém, meus antepassados foram escravizados por vocês muito antes, tá certo? E se depois outro fez a mesma coisa com você, fala, bom, então deu 0-0, né? Muito bem. Mas, se esse tipo de falsificação fosse somente com relação ao passado, tudo bem. Mas vejam o que aconteceu também nesta mesma semana. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, havia lá uma discussão que pretendia emitir uma resolução exigindo do governo muçulmano do Sudão a investigação e a punição dos envolvidos no mais vasto genocídio da atualidade, que é a limpeza étnica promovida pelas milícias muçulmanas com as populações não árabes da região de Darfur, no oeste do país. Parece que o negócio lá já chegou a 200 mil mortos e 2,5 milhões de refugiados. Muito bem, então queria fazer uma declaração exigindo do governo a investigação e punição desses crimes hediondos.
a resolução deixou de ser aprovada por 2 votos. E houve 4 abstenções. Uma delas vinha de quem? Do Brasil. Ou seja, o Brasil não acha importante investigar o genocídio e punir o genocídio, né? E ele preferiu, vamos dizer, se alinhar com os países que ficaram contra ou se abstiveram, como a Arábia Saudita, China, Cuba, Paquistão, Rússia, Zâmbia. Quer dizer, diz-me com quem andas e eu tirei quem és. O Brasil é exatamente isso hoje. O Brasil é um servidor de ditaduras genocidas, tá certo? Está alinhado com elas e não abre. Ele tem um amor sem fim por esta coisa, né? Olha, se vocês quiserem mais detalhes sobre esse negócio do Mandela com os diamantes, vocês procurem na revista The New Republic, www.tnr.com, um artigo de um autor chamado Isaac Chotiner, Chotiner. E está lá tudo explicado, essa sem vergonhice, tá certo, deste homem que viveu do trabalho escravo e que hoje posa como... Ah, mas existe mais um negócio aqui. Dentro, vamos dizer, desta imensa... esse projeto de nova civilização mundial aqui, esse pessoal da ONU e os Rockefeller, essa gente toda está implantando no mundo, é preciso ver que tem aí, vamos dizer, está embutido não só uma neutralização das soberanias nacionais, mas também, vamos dizer, a modificação do panorama moral e religioso do mundo, uma reforma tão radical, que tudo que antigamente era considerado contra valores ou antivalores, agora vão ser os grandes valores que estão, vamos dizer, orientar a vida das pessoas, né? Para vocês terem ideia de até onde pode vir isto, vocês viram que na Holanda está havendo um fenômeno de que os velhinhos estão fugindo do país por medo da eutanásia. Porque tem havido muito caso de eutanásia lá, e na maior parte dos casos, quem pede para o doente terminal ser liquidado não é ele não, é a família. A família está com o saco cheio de sustentar o velhinho, simplesmente manda matar, né? Então está havendo uma debandada de anciãos da Holanda. E, note bem, a eutanásia como o aborto, né? Por enquanto a ONU aqui faz campanha a favor das duas coisas. Atualmente ela já está criminalizando a resistência ao aborto. Logo estará criminalizando a resistência à eutanásia. Mas antes mesmo que a ONU faça isso em escala mundial, o governo da Inglaterra já decretou que se o médico é ordenado a fazer uma eutanásia e se recusa, ele pode ir para a cadeia. Tá certo? Então, quer dizer, o dever sacrossanto de matar os velhinhos. Esse é um dos valores, né, que serão implantados na nova civilização. Antes de 20 ou 30 anos, nós vamos estar vivendo num universo totalmente modelado por esses novos valores, por essa contra-religião, por essa religião satânica que esse pessoal está promovendo. Para isso, por exemplo, no Brasil já vão fazer agora, está anunciado aqui, já deve ter sido, o primeiro Fórum Espiritual Mundial. Foi realizado de 6 a 10 de dezembro na cidade de Brasília. Brasília já é a capital universal da macumba, né? Então é um bom lugar. Eu não sei o que deu esse Fórum Espiritual Mundial. Começa pequenininho, isso aí não teve muita repercussão, mas logo isso aí vai ser um acontecimento de grande envergadura. E os fundamentos da nova civilização, né, serão aí plantados, né, para que os grandes gênios que vão iluminar a humanidade do futuro, a nova religião, está aí o Leonardo Boff e outros desta mesma raça de filhos da puta, tá vendo? Então, também nesse mesmo sentido, né, a Câmara aprovou o projeto de lei que torna crime a discriminação ou preconceito contra pessoas por sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Ora, mas quem é que define o que é o preconceito? Qual é o limite da coisa? São eles mesmo que definem. Isso quer dizer que você simplesmente dizer que não gosta, tá certo? Ou dizer que é contra, vai ser crime. Você simplesmente não pode ser contra, você é obrigado a ser a favor. E não tenha dúvida que vai ir muita gente para cadeia, simplesmente porque não gosta do negócio do homossexualismo. Tem que gostar. Tá? Quer dizer, o homossexualismo obrigatório, que antigamente era matéria de piada, agora vai estar implantado por lei federal, porque tem que ser o homossexualismo pelo menos teórico. Você não é obrigado a praticar, mas você é obrigado a gostar. E se você não gostar, você tem que expressar o seu desgosto em casa,
Mas num círculo privado, em voz baixa, você tem que sussurrar. Dizer, olha, eu não gosto. Mas não conte para ninguém. Se você contar para seu vizinho, você pode ser denunciado. E daí você vai... Sim, não estou brincando, não. Não estou brincando, não estou pensando que eu estou fazendo piada. Você vai ver que logo, logo as pessoas irão para a cadeia porque disseram que não gostam disso. Então, quer dizer, olha, para mim a coisa mais absurda do mundo, o simples fato de haver uma política, um movimento político baseado numa preferência sexual já é uma coisa absurda. Né? Por que não tem um movimento em favor dos sadomasoquistas? Tá certo? Um movimento em favor dos pedófilos já tem, tá certo? Já tem aqui nos Estados Unidos, tem na Holanda, tem na Inglaterra, né? E vão não só legalizar a pedofilia, mas vão criminalizar a oposição a ela. Pode ter certeza disso. Isso não vai passar 5 ou 6 anos que isso acontece. Quando eu faço essas previsões, não são previsões, não é previsão, não é eu que estou prevendo. Isso está no programa dessa nova ordem mundial. Está anunciado, nós faremos em tanto tempo. E eu apenas estou dizendo onde é a coisa conforme... Estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Muito bem. Agora, aqui o Gustavo Loureiro pergunta o que eu acho desse negócio de ser assaltado ministro supremo do Tribunal Federal. Fala, daqui a pouco o Gilmar Mendes foi assaltado. Fala, é ótimo, tem que assaltar todos, tem que assaltar os ministros do Tribunal Federal, tem que assaltar os deputados, tem que assaltar o presidente da República, daí quem sabe as pessoas entendem o que está acontecendo nesse país. Porque enquanto quem está sendo assaltado é o Zé Ninguém e esse pessoal está muito confortável lá em Brasília, né, eles não percebem, quer dizer, que a importância do problema. Eu acho que esse problema de violência no Brasil ultrapassou de há muito a margem do tolerável. Né, um país que tem 50 mil homicídios por ano não tem nenhum problema mais grave. Né. O Lula disse que o Brasil nunca teve nenhum problema além desse das aeronaves. Fazia tempo que o Brasil não tinha um problema. Mas que idiota. Idiota não, esse sujeito é simples.